O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Olá! Aurora, de número 47. Eu, Ricardo Lopes, do meu lado, o culpado pelo atraso, pela falta de som, Cris. Sempre. Problemas técnicos. Boa noite, tô aqui. Depois que virou crítico musical, piorou. E no centro da bancada, ele, Gildo Henrique. É um prazer voltar aqui no seu Goitacast. Tá fazendo o maior sucesso. Eu recebi uma ligação de Portugal, da professora Hélia, elogiando, diz que você traz aqui pessoas muito interessantes. Parabéns. E eu fico feliz, né, que a Hélia foi nossa professora. Foi. E eu não sabia que ela assistiu o Goitacast. Chegamos na Europa, hein, Ricardo? Vencemos na vida. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Me passaram a mão na... Espero que o som esteja legal. Acho que não tem ninguém assistindo ainda, né, pra dar um feedback. Temos que contratar aquele carinho das libras do Bolsonaro. Tem que botar ele aqui no cantinho. No cantinho. E na outra oportunidade que o Gildo esteve aqui conosco, né, ele falou aí mais da bandeira brasileira, e hoje a gente trouxe o programa mais para campos, né, falar da nossa literatura e falar das aventuras aí do Gildo em Campos dos Goitacazes. Mas primeiro é bom conhecer melhor o Gildo Henrique, né? Ele falar um pouco dele, né? O Gildo nasceu em Tocos, né, Gildo? Nasci em Tocos, 17º distrito de Campos. Não parece, mas o Gildo tem 66 anos. 66, 66. 66. Casado, né? Já aí com 4 filhos, 2 netos. É isso aí, a gente envelhece também, né? E sua vida militar, Gildo, você, no caso, passou pelo 56BI, né? Foram 14 anos aqui, onde eu desempenhei muitas funções, né? Fui sargenteante da primeira companhia de fuzileiros, né? Sargenteante é aquele sargento mais antigo, geralmente cuida da parte de pessoal de uma subunidade. E outras funções também que eu não lembro. Você deve ter aí, eu não estou lembrando, não. Sim, ele também é secretário do comandante, auxiliar das seções de pessoal, administração e instrução. E foi também integrante do pelotão de operações especiais. Aí, ó. E também, não só em Campos, né, Gildo? Eu comandei o tiro de guerra de São Fidélis, né, no início da década de 90, onde fui muito feliz. Fiquei lá 5 anos. Você sabe, o Cris, Ricardo, que nós competíamos com 18 tiros de guerra do estado do Rio e do Espírito Santo. Nós tínhamos 40 soldados, atiradores, né, que competíamos com outros tiros de guerra que tinha até 100 integrantes. E a gente fez bonito, vencemos muitas vezes e colocamos o tiro de guerra de São Fidélis num patamar lá em cima. Foi reconhecido como um dos melhores da primeira região militar. Você mostrou que qualidade, né, tá acima da quantidade, né? Foi um exemplo assim bem claro. E você também esteve à frente da escola de civismo. Sim. Na verdade, o tiro de guerra ela é uma escola de civismo, porque nós preparamos cidadãos úteis à comunidade, né? Além das instruções militares, defesa civil, defesa interna, instruções básicas do militarismo, nós preparamos o cidadão para ele ser um líder da sua comunidade. Interessante. E também passagem por Manaus. Sim. Que novamente foi sargenteante. Fui novamente sargenteante, lá um efetivo bem maior, né? Da 12ª Região Militar, quase toda a Amazônia, né? E eu fui também sargenteante lá, comandando a seção de pessoal da companhia de comando, né? Lá também eu fui instrutor de eufidismo, eu fui instrutor da Operação Boina. Essa Operação Boina, o que seria, Gil? É o seguinte, todas as pessoas que vão servir em Manaus, seja oficial médico, dentista, ou os próprios soldados recrutas, eles têm que saber onde eles estão pisando. Então, são 2 semanas de instrução preparando eles para aquele tipo de terreno na selva.
E aí o Gildo também mostrou seu lado atleta, né? Organizador das competições. Ah, sim, lá eu organizei competições de orientação, né, que é corrida com carta e bússola, né? E também fui atleta de tiro, pertencia à equipe de tiro de fuzil, além de jogar voleibol. Que tem tudo a ver, né, com o tiro. Jogar voleibol com meu filho, a gente formava uma dupla de areia, entendeu? Não, interessante. E essa questão do tiro, Gildo, eu tava até conversando com algumas pessoas, né, que não adianta, né? Mesmo, até porque eu só posso ter uma arma se eu fizer um curso de tiro, né? Eu posso ter a posse, né, para tê-la em casa. Essa questão de ter uma posse de arma não é assim tão fácil como se pensam. É preciso que você passe por uma IPT, Instrução Preparatória para o Tiro, que você esteja habilitado, né, para depois você utilizar. Eu sempre fui muito bom, modéstia à parte, com arma de cano longo, né? Eu não sou muito bom de pistola. Eu tirava excepcional sempre porque eu treinava muito, mas meu negócio é fuzil mesmo. Isso mostra que não é bom ter problemas com o Gildo, né? Fuzileiro. Não é bom, cara. Não sei, eu nunca atirei em ninguém. Ah, que bom, né? Não precisou, né? Sem alvos. Não, eu acho, cara, assim, legal a questão da arma, mas pra ter em casa, eu não sei se eu tenho maturidade. Por exemplo, num trânsito, numa batida, eu não sei, cara. Ah, você não tem mesmo, não. Existe teste psicotécnico também, não é? Não ia passar, não. Você não passaria no psicotécnico, não. Acho que eu não tenho maturidade nem pra ter carro, Ricardo. Quanto Nem mais carro. ter uma arma pra andar no trânsito. Não, hoje eu só tenho moto, tô só com moto, não tô com carro mais não. E o Gildo também, né, ele teve uma passagem aí pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique, né, foi auxiliar do adido militar na militar. Argentina. Na verdade, eu fui eleito, escolhido dentre 800 pessoas porque eu tinha espanhol e inglês para trabalhar na Embaixada do Brasil na Argentina, porque lá é uma capital muito importante e precisaria não só do idioma local, como do inglês também, porque havia muitas negociações, né, com outros países e alguns nem falavam espanhol. Mas foi uma passagem de 2 anos e meio só, porque para dar oportunidade para outras pessoas. Quem fala lá assim... Também, desculpa falar. Lá eu também fui escolhido como presidente da Associação dos Estrangeiros Suboficiais e que estavam em Lisboa, de outros países. Eu fui aclamado, fui eleito presidente, fiquei lá como presidente durante muito tempo, né? E que é uma rabuda, tá? Mas eu falar. O negócio não é bom. Também foi selecionado e convidado a trabalhar no Comando de Operações Terrestres em Brasília. Sim, quando terminei minha para missão, monitorar satélites. Trabalhei no Comando de Operações Terrestres. Lá eu fazia monitoração de satélite da nossa Amazônia, né? Fiz curso na Universidade de Brasília e também fazia mosaicagem, né, de fotografias aéreas e mapas. E em relação à guerra do Timor-Leste? Ah, sim, eu coordenei as investigações por satélite do que estava acontecendo na guerra do Timor-Leste lá, né? Havia uma missão de paz, mas mesmo assim a guerra continuava e eu tinha que monitorar onde havia partes explosivas, onde havia matas queimadas, tudo isso a gente fazia por satélite. E aqui também o Gildo foi delegado de serviço militar, responsável por todo o norte fluminense. Eu saindo de lá, eu fui delegado aqui na nossa região norte fluminense, responsável pela cidade de Campos do Goytacazes, São Francisco do Itabapoana, São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva, São João da Barra. E essa sua experiência, Gildo, com os índios chavantes? Ah, sim. Depois que eu já estava na reserva, isto é, que eu já estava reformado, o Ministério da Saúde, por meio do general Braga Neto, que na época estava como chefe da Casa Civil, eu fui chamado para trabalhar no Mato Grosso com os índios chavantes durante a pior fase da pandemia, porque estava muito difícil e as mortes estavam acontecendo
Então eu espertamente arranhei, ensaiei um pouco de Chavante. Já cheguei lá falando Chavante. Eu fui em cada uma das 350 aldeias e tinha mais ou menos 23.100 indígenas, e eu saí de lá com 90% da população indígena vacinada com as 2 doses. Caramba. Foi muito difícil, foi um trabalho árduo, e eu saí no final do ano passado porque eu adoeci. Eu já falei aqui que eu tive Covid e também tive AVC. Eu pedi pro senhor conversar com alguns familiares meus que não querem se vacinar. O cara convenceu índio. Eu tenho uns familiares que precisam conversar com o Gildo. Se não for na boa conversa, né, Gildo? Pega aquele fuzil, fala assim, cara, eu atiro bem pra caramba. E Gildo, em quanto tempo você aprendeu, assim, a língua deles, assim, como é que foi o processo? Na verdade, eu espertamente entrei em contato com a Universidade Federal de Mato Grosso e tive um professor que ele era indígena e ele me ensinava todas as noites. Ele também era professor com muita didática, me ensinando que não existe plural na língua, não existe o verbo ser nem estar, entendeu? E por aí vai. Eram aulas assim, mais de conversação. Depois, aos poucos, eu fui eu mesmo, peguei o manual e comecei a estudar. Cuidado, Tá mais pertinho. Interessante. Aí eu tô vendo também aqui, né, a Ordem do Mérito Militar, grau oficial, condecorado pelo presidente da República em 2003. Eu não vou falar o nome do que era o presidente. Esse que eu pensei. Não vou falar, não. Mas quando eu cheguei no Brasil, que eu fui trabalhar no Comando de Operações Terrestres, eu fui reconhecido com o título Ordem do Mérito Militar, grau oficial, que se eu tivesse na Inglaterra, eu seria chamado de Sir, corresponde ao título de Sir. E foi um agradecimento, né, também pelo meu papel lá no exterior. Ordem do Mérito Amazônico. Esse aí também eu recebi das mãos do embaixador da Argentina por eu ter trabalhado na Amazônia. Medalha Militar de Ouro por 30 anos de bons serviços prestados à nação. Naquela época eu tinha apenas 30 anos, eu saí com 35. Medalha Marechal Hermes por ter sido o primeiro lugar em todos os cursos militares. É verdade, eu fui agraciado com a medalha Marechal Hermes. Tem outras, na verdade eu não contei, mas eu acho que cerca de 25 medalhas, né? Eu assim peguei algumas e coloquei para você, que você me pediu. Mas é isso. Medalha Batalhão Suez, missão de paz no Egito. Isso aí, e na década de 60, houve uma missão de paz. Havia em várias partes do Brasil. Suez foi a segunda missão de paz, a primeira foi Santo Domingo, né? E esse grupo, o Batalhão Suez, eles até hoje condecoram pessoas, né, baseado na ação que foi feita lá no canal de Suez, no Egito. Eu gostaria de dar boa noite a quem está assistindo a gente, né? Selma Zácaro, a nossa querida Sol Almeida. E eu queria saber de vocês que estão assistindo, como que tá o áudio? Tá chegando legal para vocês? Tá dando para escutar legal? Dá um feedback aí pra gente. Sol, Selma, tudo com S. Bem, isso a gente só falou da vida militar do Gildo. Que aí, só militar, isso é só militar. Fora as outras, né? Que o homem tem experiência. Posso fugir só do tempo do programa um pouquinho rapidinho? Eu vi que o Ricardo comentou que o senhor fazia monitoramento via satélite da Amazônia. O senhor chegou a ouvir falar do seu último assunto? Tinha uma cidade perdida lá na Amazônia. Papo furado. A única cidade que realmente mudou de lugar foi Novo Airão. Foi atacada por formigas tucandeiras, não tinha jeito, eles foram obrigados a mudar de lugar. E hoje você vai lá, você encontra as casas cobertas por árvores, entendeu? As paredes todas cobertas por árvores. O resto é tudo lenda. Já tá na base falando que a cidade tinha 600 milhões de anos. A loucura dos caras. É muita lenda, né, cara? Lenda urbana. E aí temos também que o Gildo, ele é graduado em design gráfico, também em letras, português, literatura, pelo Instituto Federal Fluminense de Campos. Inclusive, Gildo foi da primeira turma de letras do IFE. A primeira turma que existiu. Fundou verdade. Sim.
Ele é também especializado em sensoriamento remoto de geoprocessamento de imagens por satélite pela Universidade de Brasília. Possui curso de idiomas nível avançado 2 em inglês e espanhol pelo Centro de Estudos de Pessoal do Rio de Janeiro. E foi professor de violão e xadrez. Já chega, Ricardo, eu acho que já tá bom. É porque, rapaz... É porque ele tem as 5 folhas o currículo do ano. Tá aqui em cima da mesa aqui. Tá bom aí, Rapaz, tá então a gente vai conhecer um pouco, né, das aventuras aí do Gildo na literatura campista. bom. Nessa primeira parte que eu vou mostrar para vocês, será apenas por meio de imagens, né? Eu vou apresentar um pouco da minha produção artística, porque na segunda parte, quando eu for falar sobre literatura, eu posso dizer que tudo começou quando eu comecei a frequentar teatro, né? Lá na década de 70, ainda início da década de 70. E eu pediria ao nosso amigo para apresentar aí algumas imagens. Eu vou falando rapidamente sobre cada uma para não me demorar. Embaixo aqui. Aí, ó, aí tem imagem de... Eu participei de Gabriela Cravo e Canela na Faculdade de Filosofia de Campos. Aí foi na Paixão de Cristo que eu participo desde a primeira montagem. Aí outra cena da Paixão de Cristo. Aí foi Papai Fanfarrão, foi feito no Sesc, se eu não me engano, em 1974, se eu não me engano. Aí uma foto que saiu no jornal da minha peça Oliver Twist, né? Que eu já falei isso com o Ricardo hoje cedo. Dessa peça não tem quase fotografia, só as que saíram no jornal. Não tem nenhuma foto, aliás, só as que foram publicadas em jornal. Maria da Fé, outra peça que eu não tenho foto nenhuma. Essa daí tá a nossa amiga Leonice Barreto, falei até com ela ontem. Ela também não temos foto nenhuma. Aí outra foto de Gabriela Cravo e Canela, eu fazia Tonico Bastos, né? O personagem era um musical, dirigido por Fernando Rossi. Aí foi um comercial de TV que eu fiz em vídeo, 30 segundos, Salve o Planeta. Aí foi uma peça que eu escrevi, Marginais, Nada que Dourado Permanece. Aí está o ator Caio. Conheço, eu fiz um curta com ele. Aí uma peça que não foi encenada, que eu escrevi, Olha para o Céu Frederico, adaptado de Zé Cândido Carvalho, do romance dele. Aí também uma cena de Marginais, Nada que Dourado Permanece. Aí o cartaz da peça. Aí foi uma peça que eu escrevi para os peregrinos que vieram para aquela Jornada Mundial da Juventude, que foi apresentada nas escadarias da Câmara Municipal, em 2013. Aí a adaptação que eu fiz dos meus contos, essa peça chama-se O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias. Aí também outra cena da peça. Aí também o cartaz da peça. Aí foi um filme que eu fiz que percorreu o Brasil, um filme curta-metragem, A Câmara Escura. Aí foi um espetáculo que eu fiz no Trianon, dirigido pela Raquel Fernandes, chamada... Ela fez várias performances, eu fiz Fernando Pessoa. Aí foi o Casamento na Roça, né, que eu escrevi, virou domínio público. Eu já vi essa peça em várias cidades, meu texto percorreu, principalmente São Fidélis. O secretário de Cultura da época, Eli Correia, não sei se ele está assistindo, ele já apresentou essa peça em vários lugares. Foi uma espécie de esquete, mas com um roteiro bem direitinho. Aí eu trabalhei com T-Sempre, né, Teatro Estudantil Nilo Peçanha, na peça Flix, onde eu fazia o branco. Era história de várias cores, né? Flix era uma cor. Outro pedaço de Gabriela, outra cena. Outro pedaço, não, outra cena de... Aí foi nos bastidores da peça Paixão de Cristo. Que depois entra aquela segunda parte. Tá bem. Então essa parte eu mostrei mais ou menos uma amostra da minha passagem artística, né? Mais ou menos, algumas coisas, né? Nessa segunda parte,
eu gostaria de falar mais sobre a literatura campista, que é o tema desse nosso bate-papo. Inicialmente, quero dizer o seguinte: apesar de eu não figurar em nenhuma lista de autores e autoras campistas, se vocês virem na Câmara Municipal, tem uma parte lá que fala sobre autores campistas. Na Prefeitura também tem, e existe uma associação de autoras e autores campistas que é coordenado pela Silvia Paz. Eu não figuro nenhuma dessas relações, todas em ordem alfabética, porque eu sou novo ainda, né? Ainda tem muito tempo para escrever. Com certeza. Eu gostaria de falar sobre vários autores campistas, mas eu vou dizer apenas o seguinte: para reverenciar apenas alguns dos mais antigos, eu posso citar o próprio José do Patrocínio, que escreveu muita coisa, o nosso representante maior na academia, que é José Cândido de Carvalho, e também gostaria de reverenciar uma escritora que escreve para crianças e adolescentes, que é Isabel Assad, que é minha vizinha, né? Ela é uma escritora infanto-juvenil. E também reverenciar Márcia Maria de Jesus Peçanha, que escreveu Memorial de Tocos. Ricardo, não sei se você já viu isso. Quanto mais você pertence ao seu povo, ao seu local, você mais se torna internacional. Villa-Lobos disse isso com outras palavras, né? Quanto mais você pertence ao seu local, ao seu povo, mais você se torna universal. Então, como essa pessoa escreveu Memorial de Tocos, eu dou todo o apoio a ela. E por último, eu gostaria de citar uma escritora campista que está fazendo muito sucesso, principalmente em Niterói, que é a Jussara Ferreira, com o nome de Sara Riffel. Ela escreveu O Último Goitacá. Eu aconselho vocês a lerem. É uma ficção baseada em fato real. Então, eu falando sobre esses autores, eu homenageio todos os outros autores campistas, né? E agora, sobre autores da dramaturgia, que eu queria falar também sobre isso. Sobre os autores que escreveram para teatro local, assim como eu gostaria de citar aqui alguns que eu peguei na minha cola aqui: o Eugênio Soares, Orávio de Campos Soares, Adriano Moura, Arlete Sendra, Antônio Roberto Fernandes, que escreveu 2 musicais, Hervé Salgado Rodrigues, da época um pouco mais atrás, Gastão Machado, que escrevia principalmente comédia, e o Winston Churchill Rangel, que era um escritor chamado de revolucionário para a época em que ele escrevia suas peças. Então, eu quero dizer também que quando o Teatro de Bolso fez 50 anos, em 2018, eu fiz uma palestra lá, coordenado pelo Fernando Rossi, que eu apresentei todas as minhas peças, tudo aquilo que eu fiz, certo? Mas agora vou falar apenas sobre a minha literatura, ok? Claro. Porque senão eu ficaria aqui falando. Vamos lá. Pode passar a primeira imagem, por favor? Muito bem. Esse livro que está aí foi o último livro, foi lançado pelo Instituto Federal Fluminense, que eu fui selecionado por um edital externo e venci. Esse livro, ele é o resultado do meu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu, por ter dado aula no IFE como estagiário e dado aula no Colégio Estadual José do Patrocínio, eu senti muita dificuldade de ensinar literatura. Quando eu chegava em sala, eu falava assim: gente, vamos ler apenas uma partezinha de Ateneu. Ah, não, professor, não. Vamos ler então essa página aqui de Casa de Pensão. Não, pelo amor de Deus, não. Então, ninguém quer ler, principalmente hoje em dia. Hoje em dia todo mundo quer ficar no celular. Isso não são só crianças, não. São só crianças, não. Então a gente tem muita dificuldade de ensinar literatura. Então o meu trabalho foi feito para professores. Então eu pensei assim: vamos encenar determinadas peças. Eu transformo a peça em literatura, eu transformo a literatura em peça de teatro para ver se incentiva o pessoal a
assistir, para ler o livro, né? E no final desse livro, que está aí, guardou o livro e foi ao teatro, né? Os desafios da dramaturgia nas adaptações literárias para o teatro na escola. Então, no final desse livro, que vem como o anexo, eu trago uma adaptação de Olha para o Céu, Federico, para ser montado em qualquer colégio, e não exige quase nada, não tem quase cenário. A única coisa que vai diferenciar um pouco, porque os personagens, depois da virada do século passado, eles usam umas roupas diferentes, geralmente roupas chiques, porque os personagens, quase todos, são donos de usina. Então os vestidos das mulheres, né, tem que ser mais trabalhados, né? Os homens nem tanto, botam uma casaca antiga e tal. Aí por isso que eu fiz essa adaptação bem simples para poder ser passado em qualquer colégio, né? Você sabe que esse título aí, guardou o livro, foi ao teatro, adivinha de onde eu tirei? Do filme Matou a Família e foi ao cinema. É verdade. Lembra desse título? Lembro. Ele é um filme de 69, né? Que foi feito depois com Alexandre Frota, né? Foi feito duas vezes, né? Teve essa remontagem. Então, esse livro aí foi lançado pelo IFE em maio desse ano. Por enquanto, está apenas em PDF, para quem quiser, né? E como vai ter Feira do Livro esse ano em Campos, eu não sei se o IFE vai lançar em livro papel, né? Mas é isso aí. Então, esse foi meu último livro. A parte boa da adaptação, né? Porque a pessoa vendo, presenciando ali a história um pouco mais viva, ver se desperta interesse de ler. Foi bom você falar isso, completa, porque né? num romance, a história vai se desenvolvendo aos poucos. No teatro, você tem economia de meios. Tudo tem que ser feito em 1 hora e pouco. Então, você tem toda a história num lugar só. O tempo passa rapidinho, muda a luz, mudou o tempo. Entendeu? É isso aí. Às vezes você lê um livro, depois você vai ver um filme que é baseado. Você vê, cara, cortaram tudo do livro. Exatamente. Esse livro que está aí, essa minha literatura, que é um monólogo, né? Em memória de mim. Ele estava sendo feita a leitura dele aqui em Campos, com um ator do Rio, o Rustem Carvalho. Ele vinha toda quinta-feira para ensaiar, né? Mas ficou pesado para ele, muitos compromissos, ele é professor também, acabou desistindo. Lá em Mato Grosso, na Escola de Teatro da Faculdade Federal de Mato Grosso, tem um diretor também que pegou o texto e falou que vai fazer lá, né? Essa história aí é de um padre, ele está cumprindo uma penitência por um crime que ele cometeu e o Conselho Diocesano resolveu encarcerá-lo numa penitência até decidir. Ou ele seria excomungado, ou ele teria se afastado da batina, ou transferido de paróquia. Enquanto ele espera o julgamento, ele está falando com as paredes, fazendo reflexões, é claro, falando com a plateia, né? E esse personagem, ele saiu do meu livro Zé Amaro Canaviais do Tempo. Ele queria falar no meu livro, mas eu não dei oportunidade para ele. Então agora ele tem todo o palco para ele falar. Por contar o que aconteceu, contar o que aconteceu para ele chegar ali naquela penitência, né? Então, essa peça, eu já, não queria falar muito não, mas eu já tenho o patrocínio dela, um empresário campista, e já falei com o diretor, que é para já providenciar, vou usar um cenário mínimo também, já o cenógrafo já foi contactado, mas só vai dar para fazer para 2023, porque é ano político, eu não quero misturar as coisas. Muito bom. Eu recebi, inclusive, proposta de fazer com político. Não quero patrocínio de político, não quero. Isso é todo mundo aparece. Aí eu não quero. Pode passar, amigo. As Bagas Absolutas. Essa peça tem uma história. Essa peça está faltando só fazer o final dela. Eu entreguei esse texto para Capi, nosso Antônio Roberto Cavalcante, Antônio Roberto de Góes Cavalcante, nosso amigo Capi, falecido. E ele falou: Gildo, você me dá esse texto e só vai aparecer na estreia da peça. Não quero você me atazanando, não. Aí ele faleceu. Aí o outro menino, o Ives Carvalho, numa vinda que eu trouxe ele de carona de Farol para Campos, ele gostou da história e falou: Gildo, eu quero fazer.
e ele faleceu também. Aí Fernando Rossi falou assim, Gildo, não quero ver esse texto. Melhor não. Já tá amaldiçoado, né? Afasta de mim esse texto. Essa peça aí é o seguinte, houve o apocalipse. Metade do mundo desapareceu, só tinham 5 pessoas que foram rastejando. Então é por isso que todo mundo morre, né? Entre incêndios e poeira cósmica e não sei o quê. As 5 pessoas se encontram e lá a linguagem é diferente, as cores são diferentes, as palavras são diferentes, os nomes são diferentes, mas é tudo em português. Só tem algumas canções que são numa língua ininteligível, né? Mas é uma história, às vezes, de amor, às vezes de loucura, entendeu? Então, são os últimos momentos de 5 pessoas, né? E tá faltando só o final. Pode passar. É interessante que você já partiu aí para uma coisa mais científica, né? É verdade. Uma ficção científica, assim, sim. um pouco diferente dos outros trabalhos, né? Aí, como eu já falei, essa peça aí, o Olha para o Céu, Federico, né? Eu já acabei falando sobre ele, sobre esse livro do Zé Cândido de Carvalho, que, aliás, foi o primeiro romance de Zé Cândido de Carvalho. Só escreveram 2, que é esse e aquele outro que todo mundo conhece, né? Qual é? O Coronel Lobisomem. Ele escreveu um terceiro, que é Rei Baltazar, mas ficou inconcluso. Parece que a família ia providenciar a conclusão da história, mas ele só escreveu 2 romances. O resto foi livro de conto, né? Algumas entrevistas que ele fez com algumas personalidades, mas esse foi o único livro dele, assim, que me chamou mais atenção e que já começa com esse livro, com aquele palavreado que depois foi copiado, né, em Coronel Odorico Paraguaçu. Aquele palavreado que nós já conhecemos, e foi todo ele copiado de Zé Cândido de Carvalho. Não só do Frederico, como também do outro, né? O diálogo era legal, né? O construimento do cemitério. É muito legal. Pra trás mente, e essas coisas. Pra frente mente. Pra trás mente. Pois é. Então, essa peça é muito interessante, ela se passa na virada do século, né? E é um sobrinho, né, que vai morar com o tio Frederico, lá em São Martinho, né, num engenho que começou, era uma engenhoca, uma coisinha mais simples, e quando esse menino foi para lá, que começou a tomar conta, que o tio dele morreu, ele acaba transformando aquilo numa grande indústria e tal, mas já começava a decadência do açúcar na região, desde aquela época da terceira etapa da Revolução Industrial, né? Então já é uma história muito bacana, né? E eu transformei ela com... Eu diminuí muitos personagens, mas mesmo assim ficaram 25. Para botar esse povo todo em cena, tem criança também, 2 crianças. Pode passar. Esse foi meu livro que eu lancei na Bienal de 2019, Zé Amaro, Canaviais do Tempo, né? Esse livro é o meu xodó. Todas as histórias, as 115, que acontece com as 115 personagens, ou eu ouvi dizer, né, tomei conhecimento, ou eu presenciei, mas é tudo ficção. A história se passa em Tóquio. É um apanhado de coisas que você ouviu, contaram. O núcleo principal, que é formado por 2 famílias, né? Duas famílias vizinhas, que eu me espelhei na minha casa lá em Tóquio e a casa do vizinho, né? Claro que na minha ficção havia um terreno enorme entre essas 2 casas. Na verdade, tem apenas 6 metros. Para mim era o mundo aquilo ali, onde eu brincava, né? Então existe o núcleo principal, né? São 2 famílias, mas também existem outros núcleos, né? São 115 personagens. Tem bandidos, tem amor, tem vingança, tem traição, tem pedofilia, tem morte, tem enforcamento, tem muita tristeza, muita alegria, tem coisas engraçadas. Existe um personagem que é o cabeleireiro, ele era muito engraçado, né? Na época da ditadura, ele falou assim, meu Deus, eu quero ser preso. Aquele bando de homens como é que é? O pessoal do DOPS, quero que ele pegue.
Eles me pegam. Então existe um personagem engraçado, existe personagens que passam apenas o vendedor de engano, o vendedor de café, o vendedor de leite, o cara que cortava laranja no Campo do Paraíso, que existe até hoje, o estádio do Paraíso, o Campo do Paraíso, que era mantenido pela usina Paraíso, né? Então, esses personagens, o Campo Paraíso, a banda, que é a Sociedade Municipal Nacional da Penha, o cinema, que era o Cine Teatro Paraíso, ou o cinema de Jair, são quase que personagens, porque eles estão a todo momento aparecendo na história, né? Eu escrevi esse livro durante 1 ano e meio, muito calmamente. Foi rápido, cara. Fiquei na Com praia. essa quantidade de personagens. Primeiro eu fiz o seguinte, durante 1 mês, eu construí os personagens principais. Eu pegava uma página do meu caderno, sim, eu escrevia ainda em caderno, eu escrevo ainda em caderno, depois que eu passo para o computador. Comecei a desenhar e escrever. Fulano nasceu não sei onde, nasceu em Poço de Cacimba. O DNA do personagem, né? Nasceu em como é que é? Poço de Cacimba, lá em São Francisco da Mapuana, veio morar em Tóquio, casou com não sei quem, a mulher não sei quem, tem olho verde, ele manca de uma perna, fulano, falta um braço. Então eu desenhei as características todas de cada personagem, para que quando ele aparecesse na história, eu já entrava com o pé direito. Eu não tinha que ficar, assim, criando muita coisa, né? Tem muitas histórias desse tipo, né? Mas existem núcleos que demoram mais. Tem histórias ali, cara, que eu tenho certeza que mais tarde eles se transformarão em romances separados. Assim como eu fiz a história do padre. Dali sai outro livro. Dali sai muita coisa, né? Então esse foi o meu livro que eu lancei na Bienal de 2019. Eu não tenho mais, não adianta me pedir. Tem que consultar na internet, no Google. Eu sei que todas as editoras estavam vendendo, com os americanos, Casa Bahia, mas o lugar certo é na editora Autografia, que aliás me pagaram ainda, né? Eles vendem meu livro, não me empresta conta não, mas tudo bem. Rapaz, e você falando aí dos personagens, né, do livro, eu viajei aqui, que parece uma novela, que são tantos personagens, tantos núcleos, que é mais que um filme para ser uma novela. E o livro foi escrito dessa forma. Eu termino um assunto aqui, passo para outro, lá na frente eu continuo e vai embora. Mas eu sempre deixo uma surpresinha, certo? Uma surpresinha para o pessoal querer continuar aquele pedacinho, né? E por aí vai. Você tem que criar uma identidade, né, para cada personagem, uma história completa de vida para cada personagem. Ele saiu de algum lugar, ele nasceu, teve uma infância. Tem certas coisas que eu já falei isso até no programa de TV. Tem um personagem que é a irmã do Zé Amaro, desde criança, ela, por causa de ter o nome de Pepenha, Maria da Penha, em homenagem à padroeira de Tóquio, né, que é Nossa Senhora da Penha. Um dia a santa dormiu na casa dela por causa daquelas novena que se fazia, as pessoas saíam em procissão e deixava cada dia dormia na casa de uma pessoa. Na minha casa tinha um oratório, aí eu confundindo com a minha história, né? Aí então eu fiz como se fosse na minha casa, mas a personagem, ela, quando foi dormir de madrugada, pegou a santa, né? Que é a Nossa Senhora da Penha, tem o menino Jesus no braço, né? Ela pegou e começou a brincar, a menina tinha 8 anos. Olhou atrás ali, tinha um buraco na santa, ela colocou, foi no quarto, escreveu um bilhetinho e desenhou um negócio, botou ali. O livro já estava acabando, eu falei, gente, o que essa menina escreveu? Eu não sabia. Não, eu não vou jurar aqui, mas numa madrugada eu descobri o que ela escreveu. Mas eu tive que fazer a história toda. Você sabe que penha vem de penhasco. Essa santa, ela desapareceu da Itália na época da perseguição desapareceu, se eu não me engano, da Itália. Sumiu na época das perseguições, da invasão árabe, e foi parar lá nesse local, num penhasco, na Espanha. Então existe lá, assim como existe o caminho de Santiago, existe o caminho da Penha. E mais tarde, essa menina já pintora, ela faz esse caminho, começa a chover, ela vai numa caverna e aí a conexão que ela tinha escrito. Tem o desenho que ela tinha escrito, o papel aparece na caverna.
mas não vou contar o que aconteceu, não. Deixa pra lá. Sacanagem, né? Lê o livro. É porque enquanto isso, a procissão de Nossa Senhora da Penha, no mesmo momento, houve um boi desgarrado de um curral, começou a chover, começou uma correria danada, o andor tomba a santa e quebra a santa no meio, e o padre, gente, que papel é esse? Mas deixa pra lá. Vambora. Não, e ele vai falando, eu me lembro assim, é bem naquele estilo de rock santeiro, né? Aquela coisa, É. lendas, interior, né? Interior, Lobisomem, né? Outra bem parte interessante. também que eu acho que eu gostaria de falar é que dentro de núcleos importantes havia 2 meninos que eram vizinhos, mais tarde fizeram parte de uma banda, Iê, na época. E A história se passa na década de 50 e 60, né? Termina na década de 80. Então eles muito amigos, então fizeram uma banda, mas eles não queriam admitir, mas havia um certo amor platônico entre os dois. Havia. Aí mais tarde, eles não se toleravam mais, não conseguiam suportar aquele sentimento, não reconhecer, não suportar. Sério. Um vai, se afasta e vai seguir sua vida, né? Aí foi tocar uma vez, já famoso, né, com outdoor, fazendo quanto é canto, foi tocar no Barril, que era um restaurante que havia em cima do Planície Hotel ali. Não sei se você lembra, Barril era um restaurante aqui em cima. Quando ele chega assim, o outro também tinha se tornado cantorzinho, mas de barzinho. Aí estava tocando uma música, quando ele vê, ele pega o caderno dele e toca a música de Vanderleia, Você Vai Ser Meu Escândalo, que é uma composição de Roberto Carlos e que passa no filme O Diamante Cor-de-Rosa. eu assisti esse filme. Aí que dizem que foi o primeiro hino gay brasileiro, né? Feito por Roberto Carlos. Aí o garçom falou assim, fulano, eu tô falando com você, você vai querer o quê? Assim, desculpa, quero um uísque. E se perdeu assim. Viajando no outro lugar. Viajou. Aí, não terminou aí a história. Aí, eu não fiz o negócio muito, entendeu? Pra valer, não. Aí, eu digo assim, aí fulana foi na casa do fulano, lá na roça, e perguntou assim, eu soube que fulano tá aí. Eu falei assim, não, ele foi pescar com fulano. Termina aí. Os dois foram pescar. Fica aquelas reticências. Assim. Segredo do E a monte. outra história aqui também, eu tô olhando aqui, tá quase terminando, eu vou passar só mais uma historinha interessante. Isso foi baseado essa história também ainda de Zé Amaro, baseado no fato real. Um menino vendia picolé lá em Tocos, o pai dele botava aquele negócio de isopor nas costas dele e ia vender picolé. O pai não conferia o dinheiro, entendeu? Ele chegava na registradora, botava de qualquer coisa, tá bom. O pai conseguia, no final do dia, pegava aquela féria, guardava, não estava nem aí. Um dia o pessoal, as crianças brincando no Rio Tambor, em Toco, encontra que a porção de pau de picolé boiando. Aí pronto, quando o pai soube, deu uma costa no menino e fugiu de casa. E aí eu emendo com uma história que um cara do Farol me contou num bar, num botequinho lá, num quiosque chamado Bora Morar, que não existe mais. E falou assim, Gildo, e depois que eu saí, eu não olhei para trás. Eu nunca vi mais meu pai e nem minha mãe. E foi isso que o menino fez depois que o pai deu uma coça. O senhor deu uma Aí emendada. estão os canaviais do tempo. Ele foi vagando pelos canaviais e foi embora. Foi parar lá em Florianópolis. E o legal, né, que a capa do livro tem um rapaz assim, né, segurando as canas grades, como se cara. fossem grades. Eu achei bem legal. Isso aí essa- é baseado na história de Zé Amaro. É, do Zé Amaro. Porque, Deu uma eu voltada. falei isso da outra vez. Zé Amaro, ele é o herói trágico moderno. Na época antiga da tragédia grega, os heróis eles eram conduzidos por deuses, conduzidos inexoravelmente para o seu fim. E esse aí é conduzido para o seu fim baseado no seu próprio destino. Porque ele está ali segurando 2 canas na prisão. Era uma prisão mesmo, porque ele foi preso por ele ter cometido 2 crimes, um muito grave.
e segurando as canas na mão. Zé Amaro, canaviário do tempo. Certo? Eu vou falar agora sobre o outro livro. Nem sei qual é. Agora é a peça. Marginais, nada que é dourado permanece. Fernando Rossi tem aquele filme Vida Sem Rumo, de Coppola, que aparece um monte de rapazes famosos hoje em dia, como Tom Cruise, etc. Juntou aquele bando de adolescentes, fez um filme chamado Vida Sem Rumo. Fernando Rossi falou: Gildo, eu quero fazer essa peça no teatro. Aí eu fui e me deu o livro. Eu fiz a adaptação igualzinho o livro. Muitos personagens e tal. Foi feito um workshop na época para escolher os personagens. Tem mais ou menos 25 pessoas, tudo jovens, né? E foi muito sucesso na época, mas pena que passou muito pouco, porque você sabe, a gente vende o espetáculo para o SESI. Uhum. O SESI só deixa a gente passar no máximo um final de semana, né? E o dinheiro que a gente ganha também, fizemos um churrasco para a turma. R$3.000 nós ganhamos em 2013 para fazer essa peça. Para uma peça realmente... Com 25 pessoas. É, complicado. Então, isso aí foi baseado num pedido de Fernando Rossi, para adaptar, que ele sabe que eu faço adaptações. Vamos lá, outro. Aí é o seguinte, aqui em Campos iria ficar uns peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, e ficaram espalhados pelas cidades que ficam ao redor do Rio de Janeiro, já que o evento principal seria no Rio de Janeiro. Então eles ficaram aqui uma semana. E a igreja se preparou para receber essa turma com várias atividades. O Avelino, que era o secretário do Dr. Edson Batista na época, ele era o presidente da Câmara, né? Juntamente com a Cúria, com a Diocese de Campos, me chamou e falou: Gildo, conta a história da igreja da nossa planície. Eu falei: vocês não sabem com quem estão brincando. Isso fazia o quê? Um ano antes. Eu pesquisei toda a história das nossas igrejas católicas em Campos. Desde a Vila da Rainha, que é aquele rabisco que está na capa do meu livreto ali. Eu vou pedir licença ao Gildo, mandar boa noite para duas pessoas. Primeiramente para o Luiz Cândido, que está assistindo a gente. Grande Luiz Cândido. Luiz Cândido, pai do nosso amigo. Ele está assistindo por outro esquema, né? Acredito que seja pelo também, YouTube. Ó, e o Fernando Carneiro, dando boa noite. Felinho, meu grande amigo falecido. Grande Fernando Carneiro. Inclusive, ele é proprietário do restaurante Azulzinho. É mesmo? Que fica ali na esquina, entre Oliveira Botelho com a Rua dos Andradas. Olha, é uma legal. comida boa, barata, é o melhor filé de frango empanado de Campos. Ele é pai do o comercial aí. Restaurante Azulzinho aí, comercial de graça. Pode ir lá que é um frango empanado especial, cara. Tem um segredo naquela receita. Diferenciado. Gostaria de lembrar também, né, que Goitacast Aurora é patrocinado por MR Veículos, né, que fica na Avenida Dr. Felipe Web, 431 no Turf Clube. Telefone DDD 22 99 777 6464. Nas redes sociais, @MR Veículos Premium. E o nosso lanchinho, né? Foi aí patrocinado pela Boutique do Pão, do Parque Imperial, que fica na Rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. E nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. O lanchinho tá gostoso, né? Excelente. Isso. Tá bom. Boutique do Pão, a minha padaria. A nossa. É verdade. Grande Fernando, mas continue aí, Gildo. Então, aí agora eu vou passar pro próximo. O próximo. Tava falando sobre isso aí. Então eu reuni tudo que eu sabia, pesquisei, li Alberto Lamego, li Subsídio para a História Campista, muitos livros de história que contaram sobre a origem das nossas igrejas e tal. E eu escrevi esse espetáculo que foi passado para os peregrinos. E com libreto em 4 idiomas, português, espanhol, francês e inglês, né, para o pessoal entender. E agora vai ter Chavante também. Não, Chavante não. É porque eles estavam acompanhando os quadros. A peça era constituída de quadros. Tinha mais ou menos 150 atores, mais a Cavalhada de Santo Amaro, mais
as beatas da igreja de São Benedito, mais a procissão, e mais Dom Américo, mais a banda de música da Polícia Militar. Tinha muita coisa, muitos slides, muita coisa. Tinha um corpo de baile, atores, dançarinos. Ficou um negócio muito bonito. Pode passar. Aí foi meu primeiro livro de contos, né? O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias, que foi transformado em espetáculo, né? Aí tem uma curiosidade nessa capa. Você acredita que o ator que fez o papel se recusou a sair na capa do livro? Eu tive que chamar esse menino aí, que era o modelo na época, né? Me fugiu agora o nome dele. Foi na época da faculdade, Gildo, que você escreveu, em 2013 ali? Não, essa peça aí, esse livro foi em 2017. Ah, foi depois, né? A peça da foi faculdade. primeiro. Mas foi naquele período de faculdade, eu acho. Foi no período de faculdade, foi a outra. Foi... foi essa aí sim. Que eu lembro que você comentava algumas coisas. Então, são 6 contos, né? Todos eles, esses aí sim, são contos baseados em fato real, né? Porém, com um pouquinho de fantasia, porque não só o poeta é um ser que mente tão completamente que seja fingir que é a dor que devera sente, mas o escritor também, mesmo sendo baseado em fatos reais, tem sempre um finalzinho assim, meio diferente, né? A gente coloca um pouco de fantasia também. São 6 contos, né? O Segredo do Capitão Garrafa, Filatelia, Um Pé de Tamarino, O Cinema Lupe e o Tempo, Jovinha Doida e Tinente. São 6 contos. Todos eles baseados em Tocos. A história se passa em Tocos. Esse livro tem nos colégios de Tocos, no Almirante Barroso, onde eu estudei, e também tem no outro colégio lá, que é o CIEP, né? É isso aí. Pode passar. Tá terminando? Terminou. Então, gente, isso aí foi um pouco dos meus livros, né? Especificamente sobre minha literatura, que eu falei com o Ricardo antes. Literatura, ela pode se transformar em muitas coisas. A literatura se transforma em dramaturgia, se transforma em filme. As primeiras literaturas que nós estudamos no colégio foram obras que foram escritas para teatro, mas é lido como literatura, como Romeu e Julieta, por exemplo, Édipo Rei, o Rei Édipo, né? Então isso aí é um pouco do que eu escrevi. Eu queria dar um recado aí para quem está assistindo o GoitaCast, um recado um pouco atípico, né? Que é sobre futebol. É sobre a final da Taça Guarulhos de Futebol Sub-20, que vai acontecer sábado, dia 13 de agosto de 2022, às 10 horas da manhã, tá? E tem o seguinte, lá homens e mulheres pagam, tá? Não tem negócio de mulher grátis, não. Todos pagam R$10. Vai ser lá em Tocos, eu tô com Tocos na cabeça. Né? Grande final da Taça Guarulhos, lá no quilômetro 13. E os times são Serra Macaense e Esporte Clube KM13. E a organização é de César, Sérgio Árbitro, meu amigo, que vai estar aqui conosco um dia, e André Merrinha. Um abraço aí pra vocês. Não é em Tocos, pessoal, é em Guarulhos, pelo amor de Deus. Tá? Aí um aviso aí. E estamos chegando a mais um final de GoitaCast Aurora. Hoje realmente voou, né? Hoje teve uma decolagem mal sucedida, mas nosso piloto arremeteu, consertou o voo, enfim, conseguimos retornar. Rapaz, Tocos ficou na cabeça, cara. Não tem nada a ver com Tocos totalmente. É em Guarulhos, gente. Quilômetro 13 é travessão, né? Quilômetro 13 é mais ou menos. Por ali. É 14. É por ali, onde der 13, no quilômetro 13 você tá lá. Para. Agradecer a Gildo por mais uma vez aceitar o nosso convite. Lembrando que só para terminar, me perguntaram assim, por que você ainda não fez parte das academias de campo? Sim, eu já fui convidado, mas eu ainda não me sinto ainda com pique para ingressar em nenhuma academia, né? Aqui em Campos nós temos principalmente a Pedralva, nós temos a Academia Campista de Letras e a Academia de Letras do Brasil,
onde há muitas pessoas aqui que fazem parte. Eu ainda não aceitei, né, porque acho que ainda não é o momento, ok? Agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar em particular, em off, que eu estarei para responder. Muita gente já tem meu contato. E aí lembrando, né? Sábado, dia 13/8 de 2022, grande final da Taça Guarulhos Sub-20. Serra Macaense e Esporte Clube KM13. É em Guarulhos, gente, não é em Tocos. Tá? Taça Guarulhos Sub-20. Tá bom? Isso aí. E obrigado aí a Rede Aurora, obrigado Gildo, obrigado Cris, obrigado todo mundo.